a Rock Amore Pizza é a número 1 de vendas no iFood, mas assim, é a número 1 disparado. Tipo, o segundo colocado tá tipo 350% abaixo do que a gente vende lá no iFood. Mais uma evidência de que o governo não sabe gerir uma empresa, ele não é o business do governo. Ele tem que parar de deixar de meter a mão onde ele não tem noção. Se Olá pessoal, Alessandro Tatal aqui, bem-vindos para mais um Podtal, onde a gente conversa sobre empreendedorismo, empresários, colaboradores, empresas e processos, onde a gente fala ali sobre o dia a dia de quem quer empreender e de quem já está empreendendo, trazendo ali dicas, ideias e insights para você que quer começar nesse caminho ou que já está nesse caminho e quer melhorar. Hoje eu trago aqui Luiz Gustavo, do Rock Amore e Pizza, e a gente vai conversar um pouco sobre essa caminhada e sobre essa experiência. Antes de passar a palavra para Luiz, eu faço a leitura do livro da lei. Eu abro aqui em Romanos 12. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, que sirva, e se é ensinar, que ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente, e se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Eu vou deixar ela aqui para acompanhar a nossa conversa. Normalmente eu deixo aberto, mas está laceando porque é nova, ela fecha. Luiz, obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado por estar aqui. A palavra sempre traz algumas reflexões. Liderança e dar ânimo, a gente começa a ver na caminhada empreendedora que ser líder e dar ânimo é a mesma coisa, faz parte um do outro, né? Você tem uma caminhada de empreendedorismo longa, te conheço há alguns anos e... mais uma vez, queria agradecer de novo por a gente estar se reencontrando para falar sobre empresa, empreendedorismo. Bem-vindo. Obrigado, minha honra. Eu que agradeço aí o convite. Para mim é sempre bom estar aqui perto de você. Agradecer aí as vezes que você já foi lá na minha empresa e nos ajudou com os processos e dar um outro olhar sobre as finanças e como a gente conseguir sobreviver, né? Nesse mundo de selvageria aí que o empresário vive, né? É uma selva de pedra, meu amigo. É um ambiente de guerrilha, né? Empreender aqui no Brasil é tiro, porrada e bomba a todo momento. A gente luta, tá sempre nadando contra a maré, né? Eu estava vendo um post no Instagram e ele dizia mais ou menos assim: se você tem tempo para ficar triste, abre uma empresa, que você não vai mais ter tempo e não fica mais triste, né? Exatamente. Porque você fica perturbado o tempo todo, né? Exatamente. E quando a minha vida toda, meu pai ele foi empreendedor, então a vida toda ele me ensinou a empreender, né? Ele sempre falava que eu poderia até vender as minhas horas, mas que fosse por um curto prazo e que fosse para aprender algo que me levasse a um outro patamar que eu pudesse comprar horas, né? E faz parte da caminhada da maioria dos empreendedores, né? Você trabalhar para alguém e ser CLT, por que não? Sim. Esses dias o meu filho tem 15 anos e ele estava me relatando que os amiguinhos deles zoam um outro, chamando o outro de CLT. Legal. Eu falei, isso é motivo de zoação. Na minha época era motivo de inveja, né? Aquele que já estava trabalhando tinha dinheirinho, né? Ah, sim, verdade. É o que pagava o lanche na escola. Sim, verdade. Na nossa época, quem tinha trabalho com 15 anos estava por cima da carne seca. É verdade. Hoje vira motivo de piada. Olha a situação que nós chegamos, né? Entendi. É delicado. Então, faz parte da caminhada da maioria dos empreendedores você ter a vivência. É uma musculação, né? Você precisa ir exercitando até chegar ao ponto de você falar, não, agora eu pelo menos, não sei se estou pronto, mas tenho a coragem de começar um negócio próprio, né? Você começou o seu primeiro negócio com qual foi e quando foi?
Ó, eu acho que né, desde a época de faculdade, eu tenho duas formações, publicidade e propaganda, comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda, aí depois eu fiz comunicação social com ênfase em jornalismo. Mas enquanto eu fazia publicidade e propaganda lá na Unirondon, ali a gente tinha que ter o estágio, né, tal. E a primeira vez que eu fiz um estágio em uma agência de publicidade, no primeiro dia que eu entrei, eu olhei aquilo e falei, eu consigo fazer uma agência de publicidade. Né? Tipo, a cabeça do empreendedor. Se é isso aqui, uma agência de publicidade, então eu acho que eu dou conta de fazer. E eu tinha outros amigos que já empreendiam naquela época, então eu fui tentar empreender. E logo eu fiz uma revista universitária que era voltada para esse público. Então ali eu vendi alguns anúncios e tal, e percebi que dava para ganhar muito mais empreendendo do que trabalhando CLT 30 dias por mês em uma agência ou em qualquer outro tipo de empresa. Então eu fiz essa revista, chamava na época Perfil Universitário. Aí depois eu sempre gostei de vender também, né? Vendi carro, trabalhei na Saga alguns anos também. E depois que eu consegui comprar o meu primeiro carro, era um Gol, eu troquei esse Gol em um forno de pizza. Troquei o carro num forno. Foi literalmente essa aposta com a Rock Amor Pizza, que é o meu principal empreendimento hoje. Ela começou eu trocando um Gol em um forno. Então, hoje eu olho para trás e às vezes eu vejo que desvalorizam, né? O empreendedor, o empresário é sempre o vilão, o malvadão. É uma narrativa errada que vem se criando, né? Sim, mas quem tem coragem de pegar... Porque na época era tudo que eu tinha, era o carro, era todas as minhas economias de uma vida inteira até então que eu tinha conseguido preservar. E eu peguei tudo que eu tinha e troquei em um forno. Então, se desse certo, eu tinha um negócio. Se não desse certo, eu tinha um forno. Para vender abaixo do preço, né? Exatamente. Usado. Exatamente. E por que pizza? Da onde veio essa... primeiro, você já tinha experiência com pizza? Já tinha feito? Sabia quem fazia? Da onde essa doideira? Sim. Eu tinha, na época, eu trabalhei mais de 15 anos como designer gráfico, web designer, atuando nessa parte de publicidade e propaganda. E como eu era uma agência de eu sozinho, e a casa onde eu trabalhava era a casa dos meus pais, assim que ele me cedeu, então a casa ficou grande, eu usava só a sala ali, um pedaço. E na época tinha aquele conceito de coworking que estava surgindo e tal. Falei, bom, coworking o que é? Um espaço onde a gente tem outros espaços integrados e os profissionais ali se ajudam a manter aqueles espaços, né? E fica mais barato para todo mundo, né? Sim. Então eu anunciei e deu certo. Eu comecei a alugar todos os espaços até o dia que a casa estava lotada. Então eu fiz uma pesquisa interna. Já é empreendedorismo. Exatamente. Falei, galera, se eu tivesse algo para comer aqui, vocês se interessariam e tal? As pessoas falaram que sim. Eu falei, acho que pizza dá. Eu comia uma pizza de uma empresa que tinha umas bordas recheadas, bem bonita, diferente, assim. E era uma pizza de fundo de casa também, né? Aí eu bati um papo com esse cara e a gente fez uns testes lá em casa e deu certo. Abrimos essa pizzaria mais para atender o público interno desse coworking. Era para vender 10, 15 pizzas num dia, assim, que a gente imaginava, né? Só que eu fiz um trabalho de rede social bem forte na época e tal. E logo no primeiro dia a gente vendeu tipo 120. Então a gente nem conseguiu entregar, foi um caos generalizado. Era para ter... Se queimou pra caralho. Era para ter dado lucro, deu prejuízo. Pô, foi o caos. E ali eu falei, putz, aqui tem um negócio. Sabe? Se eu não conseguir entregar, então agora é só a gente formar time e chamar mais pessoas para agregar e que o negócio vai crescer, né? E você não viu isso no business plan?
no plano de negócio, na análise financeira. E, cara, Tatal, eu sempre fiz um plano de negócio, sempre. Eu amo esse documento. Eu sempre usei o do Sebrae mesmo, mas é incrível que só aparece Sebrae Minas para mim baixar o plano de negócio. E na época eles tinham um software. Você baixava, instalava no computador. Ele vai passo a passo. Aí você vai passo a passo, preenche ali no final, você já imprime ali, tem um sumário executivo perfeito. Eu fiz a brincadeira porque, assim, grande parte dos negócios que dão certo, aí é uma cultura empresarial, e não que eu defenda isso, mas é uma realidade. Nem se ouve falar em plano de negócio, né? Quer dizer, uma das coisas que eu tenho aprendido nessa caminhada é o empreendedor, se tiver a base técnica, ferramenta, business plan, plano de negócio, análise financeira e tudo mais, melhor, mais seguro. Sim. Mas o que importa mesmo é o espírito do empreendedor, né? Cara, tem gente que tem tudo isso e fica só nisso. Ele não passa para ação, né? Sim. O empreendedor, na verdade, ele é da ação para frente, na minha visão. E o que você fez é daqui para frente, vamos embora, vamos fazer, vamos começar. Tem um negócio aqui e a maioria das empresas que eu vejo que de fato, de alguma forma, evoluíram, é muito mais. E aí é um consultor falando uma bobagem dessa, mas é a realidade. A maioria das empresas que evoluíram é muito mais pelo espírito empreendedor do que pela base técnica ou pelas ferramentas implantadas. Curioso isso, né? Então, muito melhor do que você ter todo esse conhecimento técnico, que é a base de uma gestão, muito melhor que se você quer empreender, é ter o espírito empreendedor, né? Vai na cara e na coragem mesmo, né, cara? É curioso isso. Você dizendo que 120 pizza num dia, imagina. Sim, foi pizza demais. Bom, a gente queria vender de 10 a 15. Uma loucura. Foi uma loucura. Agora, em relação a isso, eu fiz... isso ficou bem gravado na minha época de faculdade. Eu fui em uma palestra que era o gordinho da Honda, sabe? Que ele fazia uma propaganda, o gordinho da Honda, ele ficava falando da moto e tal, assim. Ele veio aqui, lá na época na faculdade, falar dessa propaganda, e ele era tipo um diretor de uma grande agência e tal. E ele falou, olha, 99% para ter sucesso é transpiração e 1% é inspiração. Então, você pode ser gênio, pode ser o cara mais inteligente do mundo. Se você não suar, meu amigo, não vai dar certo o seu negócio. Agora, se você suar, você pode ser o cara abaixo da média, mas se você transpirar acima da média, a chance de dar certo aumenta. E eu guardei isso, sabe? Mas, especificamente, o plano de negócio sempre foi um documento que me atraiu. Eu sempre gostei de fazer aquilo, sabe? Não sei se é porque eu sempre gostei desse lance de viver no mundo das ideias como publicitário. A gente vende ideia, base né? acadêmica. Exato. A gente tem que viajar, pensar nas coisas, sentir o cheiro, fazer o teste e tal. Então, eu sempre fiz. Mas foi a primeira... Eu sempre parava ali naquela parte do abrir negócio, abrir CNPJ, aí a parte... burocrática. Ali eu sempre parei. Foi o único plano de negócio que eu cheguei ao fim, foi o da Rock Amor Pizza, porque eu consegui constituir e realmente abrir CNPJ e o plano financeiro que você ajudou a gente construir e tal. A pegada do marqueteiro, do cara ligado à comunicação, ao marketing, o vendedor em geral, né? Sim. Que, aliás, a gente percebe que grande parte do perfil empreendedor, ele é um perfil comercial. Sim. Isso é uma característica grande que eu vejo nessa caminhada toda. Dificilmente você vê, e quando você vê o técnico que não tem perfil comercial abrindo empresa, ele passa muita dificuldade. Então, uma característica do empreendedor, se ele não tem o perfil comercial, é desenvolver, porque senão ele vai ter aperto. Na maioria dos casos, como pelo que você está dizendo é o seu, o comercial é aflorado, né? Sim. Então, ele vem junto, carrega junto uma inovação, né? Cowork. Era uma inovação em 2016, 17, 18. Isso. A borda vulcânica, que foi talvez uma das principais... Um dos principais apelos do Rock Amor e Pizza, eu lembro quando inaugurou.
era a borda vulcânica, que era uma super inovação, né? Sim. Não lembro se tinha em outra pizzaria aqui, mas nós chegava a pedir para experimentar, entender o que é a tal da borda vulcânica. Então, o empreendedor que traz a inovação já ganha grande parte do mercado. Sim. Nesse caso da borda vulcânica, eu costumo dizer, as pessoas acham que aqui em Cuiabá os nossos clientes acham que a Rock Amor Pizza é uma franquia. Muitos, assim, a gente tem relatos do cara ligar lá e falar: "Não, eu já fui lá em São Paulo, na Rock Amor Pizza e tal", e achar que a gente é uma franquia nacional, assim. A gente tem uma identidade que foi pensada desde o início, sabe? O lance da borda vulcânica não foi a gente que inventou, mas a gente trabalhou de uma forma com que deu notoriedade, né? Eu acho que deu para a gente o lance de ter inventado, mas não foi a gente que inventou, mas foi a gente que popularizou ou Sim. que tornou isso público que a gente fazia, sabe? Então ficou meio que uniu, né? Mas a Rock Amor Pizza tem várias bordas, né? A borda vulcânica, a borda hot, que são enroladinhos de salsicha, tem a borda trançada, que é de presunto e queijo. Então, é uma característica de criatividade da nossa empresa. A borda de hambúrguer. Então, a gente inovou na borda, trouxe diversas modelos criativos novos para esse mercado. Nenhuma dessas bordas foi a gente que inventou, mas a gente popularizou. Sim. Então, a gente ficou conhecida por ser a borda, a pizzaria das bordas recheadas. Uhum. E o lance do Rock Amor e Pizza, o nome. A tríade, né? A gente criou identidade. Então, os nossos clientes são clientes fiéis. Assim, a gente carrega cliente a gente vai fazer 9 anos, então a grande maioria dos nossos clientes são recorrentes, pessoas que sempre compram Rock Amor Pizza e amam a nossa caixa, que ela é diferente, uma caixa quadrada, mais sofisticada, uma impressão de alta qualidade, um selo dourado, bem feito. Então, tudo que a gente usa, produtos de primeira, catupiry original, cream cheese da Filadélfia. Então, tudo que existe de premium e de melhor, a gente colocou nesse projeto, desde o início. A gente já lançou com a pizza com embalagem quadrada, com um aplicativo próprio, que na época ninguém tinha aplicativo, a gente tinha aplicativo próprio. Eu não lembro se tinha WhatsApp na época. Não lembro. Eu também não, mas tem coisas, Tatal, que parece que sempre existiu. Uhum. Mas se você... Eu acho que 8 anos tinha sim. Olha, não existia iFood, não existia GPS, smartphone era precário. Tudo isso eu vi nascer, cara. iFood parece que é um negócio que sempre teve, né? Sempre teve. Não, ele cara. Não vive sem, né? Pois é. Inclusive, o primeiro... A gente veio numa crescente muito, muito rápida, assim, com a Rock Amor Pizza. Mas depois... mas o que fez ela explodir, assim mesmo, de trocar de patamar mesmo, foi o Best Gourmet. Não sei se você lembra da época que tinha o Best Gourmet em Cuiabá, era um talão de benefícios que você comprava e tal. Era tipo um Groupon, né? Isso. Naquela época ali, e tipo, o Best Gourmet foi uma febre aqui em Cuiabá. Funcionou durante alguns anos, foi bem legal. E aquilo ali, eu acho que só tinha a nossa pizzaria, ou era nossa e mais uma. Então, deu um lance de exclusividade e foi um boom, assim. A Rock Amor Pizza trocou de patamar ali. E depois, com o iFood também, que veio popularizando, e a gente começou a vender muito mais também. O iFood é uma máquina de venda, cara. Ele é um baita vendedor, né? Eu fui uma hamburgueria no interior, em Juína, e o empreendedor, e lá já tem iFood, tem Delivery Much, tem Ike Fome e tem mais uma que eu não vou lembrar agora. O interior vários aplicativos, aqui também. Sim. E o empreendedor dizendo assim, eu não coloco nesses aplicativos porque eles me cobram 17%, 20%, 27%. Isso.
E o meu papel como consultor é dizer assim, cara, quem paga não é você, é o cliente. Simples. O cliente sabe que está pagando mais caro pela comodidade que ele tem, né? E outra, esses aplicativos, por exemplo, o meu iFood, ele tem cupom de desconto, ele tem brinde, diamante, não sei o que lá, não sei o que lá, por conta do volume de compra. Sim. Então, sai mais barato para mim comprar no iFood do que direto com ele, de repente, dependendo do uso, né? E no caso dele, era uma cidade que recebia muitos viajantes, como era o meu caso, que viajo do interior inteiro. Então, por que não? Aumenta, repassa o preço. Quem vai pagar é o cliente. O mesmo acontece com Booking, para hotelaria, Sim. né? Booking, Trivago e todos esses hotéis. Você precisa estar lá, simples assim. Porque se você não tiver, alguém que está aí que é pior que você, que tem um produto pior que o seu, vai vender no seu lugar, né? Tem que estar. É vendedor, é volume, é visibilidade, né? É curioso. E o seu relato traz essa confirmação, né, cara? A virada de chave que dá, né? Por que Rock Amor de Pizza? Cara, antes de falar do porquê Rock Amor de Pizza, só para concluir esse lance do iFood, para não fugir a ideia aqui, a Rock Amor de Pizza, a gente pensa diferente. Em vários aspectos, assim, tipo, a gente está em tempos de IA, chatbot e atendimento automatizado. Cara, eu tenho 6 atendentes. Então, eu faço questão de gente atender gente. Eu acho que é mais caro, mas ainda é a nossa pegada. Os nossos clientes chamam os nossos atendentes pelo nome, sabe com quem está falando. Em relação ao iFood, os nossos concorrentes, é padrão você pagar mais caro pelo iFood. E se você compra pelo site próprio, ou se você liga lá no restaurante, você paga mais barato. A gente não faz isso. A gente padronizou o mesmo preço. É o preço do iFood, é o preço do WhatsApp. Se você ligar, é a mesma. A gente mantém. E eu acho isso um respeito com os nossos clientes e com o iFood também. Sim. Porque o iFood... É um parceiro, né? É um parceiro. Eu não faço... A gente não tem programa de tirar clientes do iFood. Eu fico vendo... pode olhar as embalagens de pizza. A gente faz esse trabalho de pesquisa dos nossos concorrentes, né? Então, eu estou sempre vendo o que eles estão fazendo e acompanhando, né? E eu vejo essa luta de tirar cliente do iFood. E, cara, eu me orgulho de pagar o iFood o que eles merecem. Inclusive, a Rock Amor Pizza é a número 1 de vendas no iFood. Mas, assim, é a número 1 disparado. Tipo, o segundo colocado tá, tipo, 350% abaixo do que a gente vende lá no iFood. Caramba. A gente regaça no iFood. Regaça. O Rodrigo, que é o nosso executivo de conta, que toma conta dos restaurantes e toma conta da Rock Amor Pizza, nos dá diversos benefícios. Por exemplo, o fato da gente ser leal ao iFood e eu ainda, dentro da plataforma, você pode comprar anúncio. Você patrocinar, né? Patrocinar anúncio, você oferece cupom de desconto. Então, tudo isso vai comendo margem. Obviamente, vai comendo margem. Mas a gente tem uma visibilidade maior e a gente usa todos os benefícios. A gente dá todos os cupons, a gente participa de todas as promoções, todas as ofertas. E o iFood percebe isso, né? E nos trata diferente. Por exemplo, a nossa comissão é 12%. A maioria dos restaurantes é de 15%, 17%, 20% todos. A gente não usa o motoboy do iFood, a não ser em dias muito específicos que o volume aumenta muito, então a gente usa esporádico. A gente tem os motoboys próprios, né? A gente registra os motoboys, é outra coisa que a Rock Amor Pizza faz diferente do mercado. As empresas querem a pejotização, né? Terceirizar para reduzir custo. Exatamente. Isso faz com que esse serviço seja cada vez mais precário. Diminui a qualidade. Exatamente. A Rock Amor Pizza, a gente contrata os profissionais, a gente paga todos
Inclusive, paga salário, paga periculosidade, paga ajuda de custo, aluguel da moto. É muito mais caro você ter um motoboy próprio. Muito. Mas o nosso motoboy sobe no seu prédio, se você precisar. A gente entrega na estrada de Chapada, a gente entrega no Pedra 90, para frente de Pedra 90, a gente entrega onde for. Os nossos motoboys, a gente costuma dizer que são os mais destemidos, que onde tiver alguém com fome, a Rock Amor Pizza vai entregar uma pizza para você, sabe? A gente não tem raio de distância. Nosso raio de distância é Cuiabá e Várzea Grande, onde for. E se você quiser que entregue na Chapada, eu entrego também. Eu tenho um cliente na estrada de Chapada, que é depois do Rio dos Peixes. E, a gente entrega. Né? Então, a Rock Amor Pizza pensa diferente e a gente, eu acho que vem ganhando mercado. E quando você pensa na contratação e manter o sistema, né, de CLT e não pejotização, é buscando essa qualidade de atendimento? O objetivo é isso? Sempre pensou nesse sentido? E aí, se for... de fato tem esse efeito? De fato você percebe que é vantajoso? Olha, hoje pode até ofender o que eu vou falar aqui, mas é real. As pessoas falam, por que você cria uma empresa? Cara, a gente cria uma empresa para dar lucro. Não é propósito. Sim. Missão, visão, valores. Não é, meu amigo. Você cria uma empresa para dar lucro. Se a empresa não dá lucro, não faz sentido você ter ela. Aí vira filantropia. Exatamente. Vira então a gente, é óbvio que todas as nossas ações é visando lucro. Agora, o meu lucro aumenta se o meu cliente é mais feliz. Se eu consigo atender com excelência, isso gera recorrência, isso gera fidelidade. Então, é óbvio que as coisas estão atreladas. E a gente vive em um país de insegurança jurídica. Sim. Então, eu vejo quantos casos a gente ouve que você contrata um motoboy como PJ, por exemplo, e depois ele sai da empresa e te processa e pede todos os direitos de um CLT e ele reverte, a maioria das vezes. Porque no final, quando fala em MEI, terceirizar, pejotizar o termo, não exime a obrigatoriedade trabalhista, né? Exato. Se você, o cara trabalha, o colaborador trabalha só para você e não presta serviço para outras pessoas, e ele consegue comprovar isso, e aí vamos ser muito honestos e sinceros, né? A ideia dos empresários que fazem isso é de fato reduzir custo mesmo. Claro. Reduzir custo mesmo. Então, você está de alguma forma burlando. Pro colaborador de todo é ruim? Não é ruim. Porque o colaborador vai receber mais. Sim. Porque não vai ter desconto de INSS, IRPF, FGTS e todos os outros descontos. Sim. Mas aí é uma questão das leis trabalhistas, né? Exatamente. Não é uma questão do empresário que está tomando esse dinheiro, porque o dinheiro não vai para ele. Sim. Não é uma questão do colaborador que está, de alguma forma, cobrando a mais, porque o dinheiro também não vai para ele. Sim. Lá no final, quem sabe um dia... e aí o INSS nem é mais seguro para a gente dizer que vai existir, né? Exato. Então, o ideal é pensar bem, né? Conversar com o contador, conversar com o advogado para entender qual que é o cenário ideal para cada empresa. Mas eu concordo, de fato, o empresário que busca a pejotização, ele está diminuindo mesmo o custo. A busca é essa. Assumindo vários riscos. Sim. Eu concordo contigo. Porque não exime a obrigatoriedade trabalhista. Não exime. É uma ilusão. Veio uma onda falando de pejotização e depois veio a onda das consequências dessa pejotização, né? Sim. É que, a gente vive... o Estado, ele quer nos tutelar a todo momento. Mas, na minha opinião pessoal, é que não faz sentido nenhum um contrato entre dois adultos ser tutelado pelo Estado ou por qualquer ente que seja. Dois adultos que convencionam algo, mesmo que verbalmente, isso teria que valer. Qual que é o sentido de eu tratar com você horário? Até porque, no caso dos motoboy, né, que a gente já está falando,
muitos casos, os motoboys nem gostariam de trabalhar todos os dias, por exemplo. Sim. Eles não gostam, por exemplo, de ter horário fixo. Eu contrato, e quando eu contrato, aí ele tem que cumprir a CLT. Então, tem horário fixo, tem os dias da semana que ele tem que trabalhar, a carga horária, tudo. Sim. Que é convencionado pela CLT. Mas existe uma massa que não gostaria de trabalhar assim e que prefere trabalhar como freelancer, porque ele já tem um trabalho durante o dia e que às vezes já é exaustivo. E ele não gostaria de ir todos os dias, ele gostaria de ir só 3 dias, ou só aos finais de semana, para fazer um extra, um complemento. Inclusive, o iFood, quando ele criou essa ferramenta de oferecer a entrega via a plataforma, eu estava vendo há poucos dias atrás uma entrevista com o CEO do iFood. Inclusive, eu já era fã da empresa e agora sou muito mais. O iFood tem 6 mil funcionários de tecnologia. É uma NASA. Caramba. Os caras estão pensando o tempo todo em tecnologia. O iFood ele é uma máquina de tecnologia. Eles estão sempre inovando e investindo e reinvestindo em mais tecnologia de experiência, de entrega e cada vez mais melhorando a performance e a experiência para o seu cliente. E nesse caso dos motoboys, tem uma estatística que a grande maioria dos motoboys que estão lá dentro da plataforma, eles trabalham de 2 a 3 dias na semana. É um freelance mesmo, é um extra. Faz o horário que quer. Então, é um complemento. E a nossa legislação brasileira atrapalha esse tipo de relação. E no final, se a gente parar para pensar, o motoboy que faz entrega, trabalha 2, 3 dias na semana, ele é um baita empreendedor também, né? Exato. Ele está empreendendo. Claro que está. Do jeito dele, mas está empreendendo. Sim. E agora está vindo, inclusive foi aprovada uma lei dizendo que a taxa mínima é R$10 e eles estão querendo já recolher INSS. Quer dizer, já o Estado, com a desculpa de conservar e beneficiar, vai atrapalhar, né? Toda vez que o governo mete a mão e tenta tabelar ou tentar gerenciar isso, dá errado. O governo não gera riqueza, ele não empreende, ele não sabe de nada disso, ele não tem que meter a mão nessas coisas e toda vez que mete a mão atrapalha. Todas as vezes não existe tabelamento de preço. Bom, eu acho, na minha opinião, é que o livre mercado é o melhor tabelador de preço. Sim. É quem compra e vende, é essa relação aqui que estabelece o preço justo. Como que alguém de fora pode vir e falar que a entrega tem que ser R$10? Às vezes estava condicionado 12, ou às vezes era 8, e a média daria os 10, mas foi uma relação entre nós dois. Não faz sentido um terceiro vir aqui no meio e tentar negociar. O empresário, o empreendedor, se ele quer buscar um direito ao INSS ou uma aposentadoria no futuro, ele mesmo recolhe o INSS dele, né? Poderia fazer isso. O empreendedor é isso. Sim. Aí ele gera lá junto com o contador dele um prolabore, desse prolabore gera o INSS. E aí ele está de alguma forma garantindo a aposentadoria dele caso tudo der errado. Mas é uma decisão do empreendedor, do dono da empresa. Se ele decidir não fazer, também ele pode, o dono. Se o dono, em teoria, que é quem gera a riqueza, o patrão, né? Hoje é o nome que colocam como para pôr na cruz, é o patrão, que é o que gera a riqueza. Ele tem, se ele quiser se beneficiar no futuro, é decisão dele. Por que o resto é obrigatório, né? Eu me questiono isso. Ok, nós temos aí um cara que tem já seu emprego, ou seja formal, seja informal, e vez ou outra ele pega a moto dele e vai fazer um freelance para poder complementar. Esse cara, se ele quiser, ele pode também recolher o INSS dele avulso. É uma decisão dele, né? Sim. É curioso. Deveria ser dele. Deveria ser dele. E aí agora vem o Estado, agora não, sempre, né? O Estado vem e quer obrigatoriedade, quer colocar... Atrapalha o negócio. Sim, isso mesmo. Nos trata como
como criança, né? Eu me sinto infantilizado, porque qual que é o sentido do governo segurar 8% do seu salário, por exemplo, a título de que você não sabe tomar conta dos seus próprios recursos? Será que uma pessoa adulta não sabe o que é primordial para ele? Qual que é o sentido de ter que sempre tomar decisões que nem... Pelo indivíduo, né? Pelo indivíduo. Meu... E aí comicamente, ironicamente, aquele que tomou os 8% para guardar e investir, sim, agora assumiram com mais de 5, 6 bilhões, né? Sim. E diz que vai muito mais, né? Exato, e tipo, é ridículo o que a gente vive, sabe? Eu como empreendedor, e eu contei para vocês aqui no início que eu troquei meu carro num forno, e se minha empresa não desse certo, cara, eu ia ter que arcar com essas consequências, né? O empreendedor está sempre no risco, né? Sim, no risco. Mas se eu fosse amigo do rei, eu poderia ter uma empresa única, sem concorrência, dar prejuízo de 20 bi e ser resgatado pelo governo, né? E ser resgatado por nós, pelos motoboys, pelos garçons, pelos auxiliares de cozinha, pelos empreendedores, por todo mundo. Somos nós que... Qual que é o sentido da gente ter que socorrer os Correios, por exemplo? Exatamente. Uma empresa, imagina se eu sou a única pizzaria do Brasil. Você acha que minha pizzaria ia dar prejuízo? Como que os Correios dão prejuízo? Eu não consigo entender. Aí você pega o Mercado Livre, a Amazon... Os caras comprando avião. Comprando avião e, cara, entregando em qualquer lugar. Eu compro. Cara, é incrível. Eu sou apaixonado no Mercado Livre. Eu sei que ela não é uma empresa brasileira, é argentina, né? Sim. Mas, meu, você compra... A maior parte da operação tá no Brasil já, né? Meu amigo, você compra hoje, chega amanhã. Tem coisas que você compra hoje, chega hoje mesmo à tarde. Eu já tive essa experiência de comprar, tipo, madrugada, e no mesmo dia, assim, final da tarde, tá lá em casa. O correio, por sua vez, se você pede, não recebe. Loucura. Eu moro em Várzea Grande. Não entrega de jeito nenhum. Sim, e você paga por aquele Sedex 10 e não chega. Era para chegar até as 10 horas do outro dia, né? Não chega. E o serviço é precário e é mais uma evidência de que o governo não sabe gerir uma empresa. Ele não é o business do governo. Ele tem que parar de deixar de meter a mão onde ele não tem noção. Se tudo que ele gerencia dá prejuízo ou é mal eficiente, por que... Se a gente pensar, falando empresarialmente, né? Imagine que a gente tem a Rock Amor e Pizza, ou qualquer outra empresa, seja a minha, que é a Casa Nova Consultoria, o podcast, o Centralcast do Murilo. Sim. A cada 4 anos muda de dono. Sim. Que empresa que dá certo? Não tem, né? Não se implanta cultura empresarial, não se implanta continuidade, gestão, modelo de gestão, muda tudo a cada 4 anos. Como é que dá certo? Não existe continuidade. Os americanos gostam de falar assim, me diga as motivações que eu te diria o resultado. Então, qual que é a motivação de um correio dar lucro? Zero. Ela não precisa dar lucro, ela precisa ser amiga do rei, só isso, é o papel dela. Porque ela dando prejuízo, vai vir alguém e vai socorrer. Se eu tivesse o benefício da amizade do rei e de que a Rock Amor e Pizza não precisasse dar lucro, por que eu ia me esforçar para que ela desse lucro se os resultados viriam de qualquer forma? E se eu abrisse a boca e pedisse ajuda e chovia 20 bi na minha empresa? Qual que é o sentido de eu ter que trabalhar sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo? Tatal, faz 7 anos que eu não fecho um dia. Nenhum dia. A gente trabalha das 11 da manhã às 11 da noite, todos os dias do ano. Tem alguns dias, sexta, sábado, domingo, que a gente ainda abre, vai até as 2 da manhã, dependendo se tem algum evento na cidade, então a gente expande isso. Então a gente trabalha muito. E tá tão difícil. Esse ano foi o ano mais difícil da Rock Amor Pizza. A gente vinha sempre em uma crescente de 20% ao ano. Sensacional. Esse ano a gente está perdendo para 2022.
foi terrível em termos de venda, em termos de achaque do governo mesmo, sabe? A gente paga tanto imposto e a gente não vê nada em troca, que vai decepcionando aquele sonho, aquela ilusão de quando você está pensando na empresa, porque eu quero empreender, porque eu vou ter liberdade financeira, eu vou poder casar e criar meus filhos e comprar uma casa e trocar de carro e tal. Depois que você consegue isso, aí você percebe que se você não pagar o IPTU da sua casa, você perde a sua casa. Sim. Se você não pagar o IPVA do seu carro, você perde o seu carro. O ano que vem eles vão tributar lancha, jet ski, bicicleta elétrica. Então, ou seja... Cadeira de roda elétrica. Exato. A gente não tem propriedade privada nesse país. Continuam falando sobre registrar todos os pets. Exato. Cobrar também vai o acontecer. IPVA de pet. É uma loucura. E esse é o governo que mais arrecadou em termos de impostos e ainda assim é deficiente. Vai ter, é incrível quanto mais arrecada, menos lucrativo é o país, e existe a curva de Laffer, né? Quanto mais imposto vai cobrando, mais incentivo você tem para empreender. E eu sinto, assim, no meio, que a gente está cada vez mais desmotivado. Quem poderia estar investindo e abrindo novas unidades ou outros empreendimentos estão deixando na Selic a 15%. Sim. Qual que é o sentido de eu botar o meu dinheiro a risco, sendo que a gente tem essa insanidade de juros? Os principais, as pessoas mais ricas estão dando saída fiscal. Sim. Né? O Paraguai era piada há 10, 15 anos atrás. Se você comprasse alguma coisa no Paraguai, era motivo de gozação. Igual o chinês, né? Igual o chinês. E, cara, hoje a gente está indo para o Paraguai morar. Morar né? para o Paraguai. Eu vi uma por matéria conta da esses dias. simplificação fiscal, né? Só por isso, não tem outro motivo. E outras coisas também, liberdade de você ter arma de fogo, liberdade de propriedade. Lá, além do imposto ser inferior, ainda assim, se você não usa, por exemplo, o SUS de lá, ou se você não usa a escola pública, ainda assim vai diminuindo ainda mais os seus impostos. Os seus recursos oriundos de outros países não são tributados. Ou seja, eles estão dando show em termos de liberdade, em aí termos fiscais. Aí você pega a Nubank, por exemplo, vi a notícia do dono da Nubank. Né? Pô, ele colocou endereço fiscal lá, cara. Economizou. Aí economizou $500 bilhão. Sim, porque... É colocar um nariz de palhaço na cara do governo, né? Sim. Você quer cobrar? Então eu dou um jeito. Os ricos... Aliás, aí vamos puxar a sardinha. O cara, para ser empreendedor, primeiro tem que ser muito corajoso, né? Sim. Segundo, ele tem que ter um pouco de diferencial em busca de conhecimento, né? Uhum. Ele precisa ter uma coragem, mas tem que estar embasado em algum tipo de conhecimento. Sim. Ele falou isso lá no início. Você quer desafiar um cara desse? Sim. Pô, cara, você vai perder. É simples. Governo, você vai perder. Colaborador, você vai perder. A não ser que você queira empreender ou queira, de fato, ser ético, né, idôneo, né? Porque o empreendedor vai achar saída. Vai. Aliás, o trabalho do empreendedor é achar saída para problemas. Né? Exatamente. Então, vai colocando barreira fiscal, vai colocando barreira para o cara empreender, ele vai achando outro jeito, até mesmo ir para outro país, como é o caso do Paraguai. Né? E o mais triste é que a gente vai perdendo os nossos melhores, as melhores mentes, as melhores pessoas, as pessoas que mais contribuem, são essas que estão dando saída fiscal, são essas que estão indo para os Estados Unidos, ou para o Paraguai, ou para qualquer lugar que seja. Então, a gente ficou ouvindo assim, aquela tragédia que é cômica, que não deu certo em nenhum lugar do mundo, e eles insistem em tentar reproduzir aqui. Por exemplo, vamos tributar os ricos. Meu amigo, eles estão chamando de super rico quem ganha R$50 mil por mês. Exatamente. Daqui a pouco, R$50 mil vai ser 1 quilo de carne.
Então, a nossa moeda, existe uma desvalorização. Para mim, que eu gosto da escola austríaca, a inflação verdadeira é a emissão de moeda. E o Brasil imprime de moeda 22% de moeda ao ano. Então, ele fala que a Selic é 15%, fala que a inflação é 6%. Sim. Inflação de 6%, meu amigo. Você vai no mercado... A minha não é 6%. Né? Então, ele cria aquela cesta a cesta de inflação, que ele pinça o que for mais conveniente e te vende isso, mas ele imprime te come esse poder de compra, né? Porque a inflação é isso, é comer o seu poder de compra. Né? Então, quem era milionário há 10 anos atrás, hoje em dia não é mais. Você pega o carro mais barato do país, custa R$88 mil, um Kwid. R$88 mil. Tudo, né? É loucura. Eu não tenho dúvidas que talvez nessa mesma década aqui a gente vai pagar R$1 milhão em um quilo de carne. Tranquilamente. Porque é igual a Venezuela. Você vai na Venezuela hoje, você pega um tanto assim de dinheiro para comprar um papel higiênico. Sim. Eles dizem que você limpar com o dinheiro é mais barato do que você usar o dinheiro para comprar um papel higiênico. De tão desvalorizado é a moeda, né? E o real tá nessa batida tranquilo. Eles acham que imprimir ad infinito não tem repercussão e a consequência é essa, é a gente ser empobrecido de uma forma silenciosa, mas que ela é satânica no meu modo de ver, porque ela é muito cruel. Você tirar o poder de compra de um pai de família ou de alguém que acredita ainda na poupança, por exemplo. A maioria dos brasileiros guardam os seus recursos a longo prazo em poupança. E aquilo ali é uma perda fixa. Se você deixar o seu dinheiro na poupança, você está empobrecendo, meu amigo. Você não está enriquecendo, você está empobrecendo. A poupança vai te dar 4% ao ano e a inflação é muito mais que isso. Né? Imprime 22%, pô. Como? Você tá sendo empobrecido assim, pelo menos 15% ao ano tá perdendo seu dinheiro. Aí em 5, 6 anos seu dinheiro acaba. Foi nesse contexto que surgiu na minha vida o Bitcoin. E eu aconselho aos nossos amigos aí que estejam ouvindo a estudar um pouco mais sobre os criptos. Sobre o Bitcoin em si, porque o Bitcoin foi criado exatamente para ir contra a esse sistema monetário. O dinheiro hoje ele é quebrado. Para ser dinheiro, a gente confunde muito dinheiro e moeda. Por exemplo, o real não é dinheiro, o dólar não é dinheiro. Para ser dinheiro, ele teria que ser divisível, fungível, transportável e carregar poder de compra ao longo do tempo. E nenhuma das moedas hoje em dia, e meio de circulação, né? Meio de troca, mas nenhuma delas carregam poder. Se você pegar uma nota de real quando surgiu em 1994 e ver o poder de compra dela hoje, uma nota de R$100 em 94, hoje está valendo R$7. Ela perdeu 93% ou 94% do poder de compra. Então, alguém que guardou reais nesses anos, ele foi empobrecido a 94% de perda, sabe? Foi uma tragédia. Imagina o cara que trabalhou a vida inteira, comprou lá uma casinha, comprou uma terra, vendeu essa terra para viver a aposentadoria dele, né? O dinheiro não existe mais. Não existe mais. Meu Deus. E o Bitcoin soluciona isso. Ele é um protocolo, né? Mas ele é para ser deflacionário. Existirão apenas 21 milhões de moeda, dessas 21 milhões já foram mineradas aproximadamente 19 milhões, tem mais um pouco aí que vai ser minerado até 2040. Então, tem algumas características que preservam riqueza ao longo do tempo, né? Então, enquanto as outras moedas estão perdendo valor, ele vai criando valor, né? Ganhando valor ao longo do tempo.
Então, além de ser um ativo inconfiscável, ele é imune à expropriação. E será que é, Luiz? É. Por exemplo... Bitcoin em autocustódia é assim. Eu não tenho esse conhecimento. Você estava dizendo que você já buscou, já trabalha. O máximo de conhecimento que eu tenho de bitcoins é alguns dólares que eu tenho ali na Binance. Certo. Já funciona? Já é inconfiscável ou não? Não, você tem créditos de Bitcoin. Por exemplo, os seus reais que estão no banco não são seus. Vamos falar que você queira hoje é sábado, né? Vamos falar que você queira hoje fazer uma transferência de 50 mil reais. Você não consegue, meu amigo. Você não vai conseguir. Uhum. Nem hoje, nem amanhã, nem feriado, nem na madrugada, nem à noite. Dependendo do valor, você vai ter que pedir autorização para o seu gerente, vai ter que mandar uma carta para o COAF, vai ter que fazer de próprio punho. São várias burocracias que te impede de fazer isso no seu momento. E isso prova que esse dinheiro não é seu. Então, o dinheiro que está no banco, você tem créditos de reais depositados em uma instituição bancária, que pode ser podre ou não. Porque um juiz de primeiro grau, uma ação trabalhista, uma ação de qualquer cunho... Já pode deixar em custódia. Te bloqueia os seus reais na sua conta, meu irmão. Uhum. Te bloqueia os seus reais na sua conta. E é muito fácil você ser penalizado dessa forma, né? Uhum. E com o Bitcoin isso não acontece, né? Ele em autocustódia, ninguém consegue te tomar. Você tem 24 palavras, pode adicionar mais uma passphrase que isso te propicia maior segurança, e você pode transmitir esses recursos a qualquer hora do dia, da noite, em qualquer quantidade, sem precisar de uma instituição central te tutelando no que você pode ou não fazer. Por isso que é tão seguro e combatida pelo governo, né? pelos governos, né? Porque Bitcoin é liberdade. Você imagina as pessoas que estão lá na Venezuela, por exemplo. Eu conheço casos de pessoas que tinham comprado fazendas, por exemplo, fazendeiro, um cara de 10 mil hectares que a fazenda valia 100 milhões, por exemplo, do dia para a noite ela está valendo $500 e o cara ter que vender, dar de graça, porque foi olha, Caracas, você vai naqueles prédios lindos lá na frente, não vale nada os imóveis. Foram totalmente desmonetizados. As pessoas, imagina quem tinha ouro. Vamos falar que se você tinha 100 quilos de ouro na sua casa guardado, do herança de família, de tudo que você conquistou a sua vida inteira. Como é que você tira o ouro da Venezuela? Como é que você preserva? Como é que você tira o seu apartamento de lá? Ou a sua fazenda de lá? Não tira, meu amigo. Eu conheci no hospital, eu tive a oportunidade de conhecer um amigo venezuelano. Hoje ele é barbeiro aqui, mas ele trabalhava no governo lá. Uhum. Ele tinha 3 casas. Culto, formado, administrador. Aqui ele virou barbeiro para sobreviver. E, segundo ele ganha aqui uns 1.500, 2.000, 2.500 por mês. Que é para ele comer. Quer dizer, ele tinha uma vida lá que aqui a gente pode chamar de classe média para cima. Classe A, classe B. Uhum. E aqui ele teve que fugir para cá. E as casas dele lá, ele não tem ideia de como ficou. Uma, ele sabe que a irmã tá morando. Mas já teve caso ali de entrarem e roubarem geladeira e tal. Então, quer dizer, toda a riqueza dele não existe mais. Né? Sim. E eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer no Brasil. Isso vai acontecer aqui também. Primeiro, o Brasil está envelhecendo a passos largos. Hoje tem mais gente da minha idade, 40 anos, do que gente com 4 anos. Nos próximos 20 anos, o Brasil vai ser o país mais velho das Américas. Um país que envelhece precisa de casa nova? Não.
Você lembra como que eram as casas antigamente? Você vai ali no Santa Gigante. Rosa, casazona, pá, vários quartos, 5 Cômodos enormes. suítes, pá, não sei o que, acabou, meu amigo. As famílias hoje não querem ter filho, não. Apartamento pequeno e olha Um lá. apartamentinho pequeno, a família é um casal e um filho e dois pets, exatamente, e só. Então, quem tiver investindo em imóveis, achando que tá guardando, preservando riqueza para o longo prazo, olha, eu tenho uma péssima notícia, porque isso vai ser pesadamente desmonetizado e a partir do ano que vem, meu amigo, olha, o governo está vindo cada vez mais ensandecido. Feroz. Vai vir agora a identidade dos imóveis, né? O cadastro único dos imóveis, né? Que vão fazer um cruzamento. O Pix já é algo, cara. Olha, não sei como que a gente aceitou o Pix e a gente acredita que seja algo benéfico. Não é. O Pix é do Bacen, é do governo. Antigamente, quando o governo precisava de alguma informação, ele precisava juridicamente pedir para o banco a sua quebra de sigilo bancário. Hoje em dia acabou isso. Todas as informações de Pix, desde o primeiro dia, desde o seu primeiro Pix até hoje, todas essas transações estão em uma blockchain, que é o Bitcoin. Sim. O Pix é o Bitcoin, só que o Pix é do Estado, tem o olhar do Estado e a gerência. Meu amigo... E a gente já disse aqui que tudo que é gerenciado pelo Estado corre o risco. Né? Exatamente. Você acha que a gente não vai ser tributado? Você não vai ser tributado em relação a todos os seus Pix no ano que vem? Fica tranquilo que você será. Olha, eles estão dando isenção de 5 mil, né? Isenção, não, vamos dar uma isenção de 5 mil no seu imposto de renda. Uhum. Beleza. Só que eles querem tributar todos os seus Pix acima de 5 mil. Então, se você trabalha, aí você faz um extra, por exemplo, que a gente estava falando dos motoboy. Por exemplo, esse extra que ele fez é um extrinha ali, que entrou, saiu, ele fez um Pix. Às vezes você faz um Pix para sua mãe, para seu irmão, entra e sai, aquele Pixinho ali. Tudo isso aí vai ser contabilizado para esse número X mensal que você pode ou não transmitir sem ser tributado, né? Tudo isso a um clique de distância. Os imóveis vão ser... o governo está investindo em uma máquina 150 vezes mais poderosa do que a que gerencia o Pix hoje. Olha só, a Cefaz está investindo em um sistema 150 vezes maior do que o que gerencia o Pix para gerenciar as nossas vidas em relação a essa tributação. Transação bancária. Vão enxergar tudo. Vão enxergar tudo. Que a ideia de tirar o dinheiro físico, a moeda física, é exatamente essa. Né? É ter a visão. Né? Perfeito. E a gente começou esse episódio com a Bíblia. E se você for na Bíblia, está lá escrito isso também, né? No final dos tempos, ninguém transacionará sem a marca da besta, né? Graças a Deus que ainda o Drex não vai sair o ano que vem. Que eles deram uma prorrogada, né? Sim. Mas mais satânico do que o Pix é o Drex, meu amigo. O Drex é loucura. É um dinheiro programável. É um dinheiro com carimbo. Olha... E eu sempre brinco aqui que eu trago os convidados para ter aula particular e finjo que é podcast. Como é que tem bitcoins, então? Se... aplicativos, corretoras, que você baixa o aplicativo no celular e tal, não é o caminho de segurança, né? Uhum. Qual é o caminho seguro? Como fazer? Olha, o Bitcoin ele apareceu para o mundo em um artigo intitulado eles chamam de white paper, né? Intitulado Bitcoin Electronic Cash System. Dinheiro é um sistema de moeda eletrônica. P2P, peer-to-peer. No bloco Gênesis tem uma imagem do jornal que a capa do jornal era: os bancos são socorridos mais uma vez. Ou seja, em 2008
Satoshi Nakamoto, que foi essa pessoa, um grupo de pessoas que inventaram o Bitcoin, ele viu que o dinheiro havia sido quebrado. Porque como que um banco, ou vários bancos, que foi naquela época do 2008, que é a crise do subprime, diversos bancos quebraram. Sim. E só não quebraram porque o governo imprimiu dinheiro e injetou nos bancos para manter o sistema alguns, vivo. né? Alguns que o governo queria. Os amigos do rei, meu Exato. amigo. Os amigos do rei. Por isso que o correio não quebra. É amigo do rei, vamos injetar, imprime dinheiro, injeta ali e salva. Beleza. Mas isso não é justo com a gente, não é justo com a população socorrer bancos. Se uma empresa bancária vive de dinheiro, de juros, de juros, como que uma empresa dessa quebra? E se ela quebrou, por que não deixa quebrar? Porque se eu quebrar, se eu gerir mal a minha empresa, ninguém vai me salvar. Ninguém vai imprimir e vai. Não tem alternativa para mim. E por que para esses grandes existem? Então, o Bitcoin é um mito. A desculpa é para manter os funcionários, né? E tudo mais. Mas o livre mercado gerenciaria isso. As empresas ruins quebram e saem do jogo. Os funcionários de lá vão ser contratados em outra empresa. Obviamente, é a lei natural. É a lei natural. E é tão natural que a seleção natural da vida é assim também, né? Os melhores genes vão se perpetuando e vão continuando a vida. Os piores vão ficando para trás. A natureza seleciona isso. Exato. E isso é normal. Bicho fraco. Exato. Morre. Empresa fraca deveria morrer também. Então, com isso, eles criou-se essa moeda, mas é mais do que uma moeda, né? Mas vamos tratar aqui como moeda, que é justamente, ela é deflacionária por quê? Porque ela só pode ter 21 milhões e não haverá mais. Não importa se você está quebrando ou se você precisa de mais dinheiro, não tem como imprimir. E eu acho, você já parou para pensar o tão cruel você trabalhar a sua vida inteira por algo que alguém imprime? Olha que insanidade. É loucura isso. O governo, e hoje nem precisa imprimir mais, né? Ele coloca 1 0, 2 0 a mais ali, dá um enter, ele cria dinheiro do nada. Sem força de trabalho, sem intelecto, sem força bruta, sem nenhum tipo de força, ele cria dinheiro do nada. Isso não pode ser saudável nunca. Antigamente, quando a gente vivia no sistema do Gold Standard, que era o quê? Uma nota de $20 era equivalente a um certificado de ouro de 1 grama de ouro. Então você tinha uma nota de $20, era um certificado de ouro. Você ia no Banco Central dos Estados Unidos e trocava aquela nota pelo equivalente em ouro. Então, para você criar mais dinheiro, você tinha que criar mais ouro. Então você tinha que ter uma mineradora, você tinha que ter trabalho, você não podia criar dinheiro do nada. Você tinha que ter ouro para lastrear mais dinheiro. Beleza. E se isso é saudável? Em 1971, né, inclusive, por que isso se perdeu? Por conta das guerras. Se a gente... Roubaram ouro. Não. Eles precisavam de mais dinheiro para fazer mais guerra. E se a gente não consegue criar ouro do nada, como é que a gente cria dinheiro do nada? Se eles estão intrinsecamente ligados. Foi quando... Inclusive tem um livro Fausto, de Goethe, que é um livro clássico da literatura alemã, que lá o diabo, que chama Mefistófeles, ele ensina o quarta-feira a fazer dinheiro. E é justamente isso que ele fala. Fala, meu amigo, por que você está criando ouro para fazer dinheiro? Pega esse pedaço de papel e escreve aqui, ó, vale tanto de ouro. E façam com que as pessoas aceitem isso. Que daí você só vai ficar escrevendo aqui a quantidade de ouro que você quer e vai dando e você vai ter dinheiro infinito. Pronto. É isso que
que é o dinheiro de hoje? É um dinheiro demoníaco. É justamente para que você consiga imprimir ad infinito para bancar as guerras que a gente teve ao longo da nossa história, porque se não tivesse essa impressão de dinheiro infinita, a gente não ia ter dinheiro para fazer tudo isso, sabe? Uhum. Então, o Bitcoin ele vem justamente para voltar a isso. Ele se propõe a ser um dinheiro P2P, que eu troco entre pessoas, que não precisa ter um banco central, que não precisa ter uma corretora, nenhuma instituição de qualquer natureza para que isso exista. Ele pode ser... basta com que eu e você aceite a transação e a gente faz isso a qualquer horário, a qualquer quantia, em qualquer distância. Então, ele tem algumas características que voltam a corrigir o dinheiro, né? E tem aplicativo? Como é que é? Hoje é fácil de você comprar ainda, Tatal. Você abre, baixa aí no seu celular diversos aplicativos de corretora e você compra e tem os créditos de Bitcoin. Agora, se você quiser o Bitcoin de verdade, você tem que conseguir tirar da corretora e mandar para sua autocustódia, que é você ter trazer a sua carteira de bolso. É como se tivesse uma própria corretora. Mais ou menos isso. Vamos falar assim, vamos falar que o seu banco seja Itaú. Uhum. E que você tenha lá os seus recursos lá no seu banco Itaú. O dinheiro que está no banco Itaú não é seu. Certo. É do banco. Uhum. Você tem créditos de dinheiro que até o dia que o Banco Itaú quiser honrar, ele vai honrar. O dia que ele não quiser honrar, ele não vai honrar. Banco Master, né? Exatamente. Banco Master. Beleza. Aí, no máximo é 250 mil, né? Que vai pagar quando o FGC? Quando, né? Então, meu amigo, é assim. Quando você tem lá na Binance, que você falou que tem alguns recursos lá, comprou na Binance, você tem Bitcoin na Binance. Ele ainda não é seu. O que você tem que fazer para ele ser seu? Sacar do Banco Itaú, por exemplo, você vai lá na boca do caixa agora, saca o seu dinheiro, pega o dinheiro e coloca no bolso. Sim. Agora o dinheiro é seu. Está no seu bolso, não está, ninguém te toma. Certo. Né? Ou se você esconder ele em algum lugar, é seu aquele dinheiro ali para você fazer o que você quiser com ele. Beleza. Se você sacar da Binance para sua carteira de autocustódia, é a mesma coisa de você estar colocando dinheiro no bolso. Só que são 12 palavras. Eu vejo o 38 falando disso. Isso. Mas até hoje eu não entendi. E aí eu tô apertando você aqui para ver se eu entendo esse troço. Como saca então da Binance, que é uma corretora, pode ser qualquer outra, né? E põe o dinheiro no bolso. Isso. Como? Você citou o 38, eu acho que o melhor caminho é você comprar o livro ou baixar gratuitamente o e-book deles lá no R38, TAO no Instagram, tem lá os links da bio. E você lê o livro, o Bitcoin Red Pill. Eles ensinam passo a passo, é algo simples. Por exemplo, a energia elétrica. Todo mundo sabe que você pode usar a energia elétrica para assar um frango ou pode ser assado pela própria energia elétrica. Você sabe mexer com alta tensão, mexer com fio e tal? Com fio, sei. Pois é, eu não sei. Então, se eu abrir ali uma caixa e meter a mão num fio errado, eu vou tomar um choque, eu posso morrer. Porque eu não sei mexer com energia elétrica. Sim. Agora, então não vou mexer. Eu tenho que estudar, entender o que é uma fase, o que é um neutro, o que é negativo, positivo, né? Como que eu vou mexer naqueles fios. Aí eu consigo ligar uma lâmpada, ligar um micro-ondas, fazer com que aquela energia seja benéfica para a minha vida. A mesma coisa é o Bitcoin. Se você for lá meter a mão nesse Bitcoin e não saber o que está fazendo, você vai perder o seu dinheiro. Você vai perder o dinheiro. Então, estude o Bitcoin, entenda o que é positivo e negativo, o que são os fios, como é que você vai usar essa energia. Bitcoin também é energia, só que é uma energia financeira, uma energia monetária. Né? Então, eu aconselho que as pessoas estudem. Vai lá. Eu acho que faz mais sentido do que você comprar e tê-los, é melhor você estudar e entender. Qual que é o conceito? Por que estão falando disso? Né? Por que as pessoas estão... Olha só, eu vi a internet surgir praticamente, né? Em 1994, assim, a gente tinha um computador ali precariamente, a internet aqui e tal. Você também deve ter passado por isso. Sim.
A gente viu nascer uma tecnologia. Ganhei um computador com... Ganhei não, né? Papai comprou lá para casa, eu, minhas 2 irmãs, a mamãe. A gente tinha com 12 anos de idade. Internet discada. Isso, eu também vi isso. Ou seja, quem naquela época decidiu não usar a internet, por qualquer motivo que seja, porque não acreditou na tecnologia, porque achou que ela não fazia sentido, as empresas que não adotaram a internet foram obliteradas. Não existe. Acabou. A mesma coisa vai acontecer com o Bitcoin. Quem não adotar essa tecnologia vai ficar para trás. E a gente está tendo a oportunidade, talvez seja... tem várias pessoas, grandes pensadores hoje, que já falam que a maior tecnologia depois da internet é o Bitcoin. A gente ainda é muito incipiente, as pessoas ainda a gente está numa fase de adoção, é muito cedo ainda. Mas para pensar, em 15 anos mais Isso ou menos... porque já faz 10, 15 anos. 15 anos mais ou menos que ele existe, é 2008. Mais ou menos 15 anos, ele saiu de 0 para valer trilhões já. Né? Ainda é um ativo pequeno. Eu acho que está na faixa de 3 tri. Por isso que tem tanta volatilidade ainda. Sobe, desce muito rápido. Qualquer tá valendo 90 mil dólares hoje, né? Não, é isso. Hoje está nessa faixa aí, 90 mil. Chegou a bater 126 esse ano, mas já caiu para 80, 70. Então, no curto prazo, é insanidade, é loucura mesmo. Ele vai, essas variações são inerentes de um ativo novo, né? Jovem ainda, que está sujeito a esses solavancos. Mas quando você abre o gráfico e puxa no longo prazo, esquece os ruídos de curto prazo, pega do dia que ele começou até hoje, é só para cima. Loucura. É loucura. A gente falou que o real desvalorizou 90 e poucos %. Exato. Quem comprou bitcoins hoje vale 90 mil vezes mais, né? Exato. Curioso. Exato. É isso. Cara, nós combinamos aqui, que chamamos você aqui para falar de empreendedorismo e fomos para o mundo financeiro. Exato. Baita de uma conversa. Cara, esses dias eu estive num encontro de restaurantes e para mim, eu também não sou um expert em Bitcoin, nada disso. Nem ganho dinheiro com isso, nada. Mas me atrai o conceito, me atrai essa questão da autocustódia e de ser um ativo inconfiscável. Tem umas nuances assim, meio cypherpunk, que é meio anarcocapitalista, Sim. sabe? Isso me atrai, né? Tipo andar de moto. É a mesma coisa, assim. Então, eu sempre jogo isso nas conversas para que a gente estude mais um pouco e não deixe essa oportunidade passar assim em branco, sem a gente nem botar o pezinho ou entender mais ou menos do que está falando, porque a gente está tendo a oportunidade, a mesma oportunidade que tivemos com a internet, a gente vai ter com esse ativo também, e faz sentido investir um pouco de tempo e entender um pouco mais sobre isso. Luizão, para a gente finalizar, uma pergunta que eu gosto de fazer: o que é o empreendedorismo para você? Cara, o empreendedorismo para mim é o céu e o inferno. Então, eu acho que eu me realizei por meio do empreendedorismo. Eu gosto de empreender. Tudo que eu conquistei na minha vida em termos de financeiro me fez foi por meio do empreendedorismo. E por conta de empreender, eu tive vontade de ter família, de ter filho. Então, se não fosse empreendedorismo, não teria filho. Hoje eu tenho 3 filhos e gostaria de ter o 4º. Tipo, eu sou casado e eu amo a minha esposa. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi casar, né? E com a Sabrina, assim, é a mulher da minha vida, tal. Então, eu acho que depois do casamento, empreender foi a coisa que mais me encheu o coração de sentido, sabe? Depois da minha família,
empreender é o que me move, é o que faz o meu coração bater forte, é o que me faz querer estudar sobre outros assuntos e entender mais sobre o dinheiro, entender mais sobre o Estado e o meu papel aqui nessa sociedade. Então, empreendedorismo é isso. Ele me levou do céu, mas me levou ao inferno também, porque a gente depois que você começa a pagar DARF, aí você sabe para onde que está indo o seu dinheiro e o que você está fazendo, você vai se sentindo um escravo. Você vê que a gente não tem propriedade privada nesse país, que a gente está sendo constantemente massacrado, ao invés de ser socorrido e de ser... eu não queria prêmio, não, mas eu só queria que saísse de cima de mim, sabe? Não atrapalhasse. Só não atrapalhasse, né? Então... Às vezes o DARF que a gente paga, que é o boleto do imposto, eu já vi várias vezes em empresas, é maior do que a retirada que o dono conseguiu fazer, né? Sim. Isso é insano, né? Isso é inconcebível. Sim. Você tá dando para o Estado mais do que você conseguiu tirar, sim, sendo que foi você que gerou, né? Você, sim, sua equipe, seus colaboradores. Né? É revoltante. É revoltante. A revolta não é nem de pagar o DARF, é de você não ter nada em troca. Nada em troca. E ainda ser o malvadão, ainda ser a pior coisa do mundo, sabe? Então, é isso. Você que não empreendeu, empreenda. Eu acho que todo funcionário deveria empreender. E ele sentir assim, as dores e os sabores de botar o seu dinheiro a risco, botar o seu futuro a risco. Porque para você ganhar R$1 milhão, você tem que ter coragem de perder R$1 milhão. Né? Então, e hoje a gente vive em um mundo que dá oportunidades incríveis. Com um celular, eu vejo gente fazendo fortuna. Sim. Né? Com um iPhone, você tem a oportunidade de fazer riqueza. Né? E eu, por exemplo, a Rocca Muri Pizza foi feito no fundo de uma casa. E eu fiz meu primeiro R$1 milhão no fundo de casa. É incrível a gente... R$1 milhão é um número que, assim, cabalista, todo mundo quer ter, tá legal, né? Então, o meu primeiro R$1 milhão foi no fundo de casa. Ó, que legal, que incrível. Todo mundo pode ter isso. Né? Coragem hoje, e disciplina. Coragem e disciplina. É isso aí. Meu irmão, obrigado. Baita de uma conversa. Vamos ter mais. Véio. Eu quero aprender esse tal do Bitcoins. Vamos. Eu já tentei estudar, não tive o tempo, nem a dedicação suficiente para isso. E enxerguei ali numa corretora de aplicativo de celular e tô lá. Todo mês eu ponho um pouquinho para ver o que acontece. Sim. Já está na frente da grande maioria da população mundial. E eu comecei a entender que não é por aí também. Porque, de repente, se acontecer alguma coisa, acessar o aplicativo do celular é mais fácil do mundo. Mas o começo é aí. Agora é só evoluir. Então, eu tô querendo estudar muito disso. Vamos embora. É uma baita de uma conversa. Obrigado. Para vocês que acompanharam mais um episódio, muito obrigado e até a próxima. Até.